Olá, pessoal, como é que estão? Então, da última vez eu deixei um exercício, completar um programa. Como é que foi? Tranquilo? Conseguiram fazer? Ah, certo. Bom, se vocês têm dúvidas, então acho que é interessante a gente fazer hoje, né? Completar, até porque existem alternativas. A gente pode escrever com comandos diferentes. Então é interessante conversar sobre isso. Vamos tentar fazer então aquele programinha lá. A ideia é ter várias situações de cálculos que a gente vai precisar fazer com vetores. Então, basicamente, eu quero somar elementos que estão no vetor, eu quero contar quantos elementos do vetor têm uma certa propriedade. A gente tem aí uma série de operações e ali tem uma lista, assim, que é a mesma lista que está no livro, né. Então, são situações comuns sobre vetores. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui e vejamos então, lá no Moodle, então aqui tinha o programa, que era a ideia era completar ele. Eu vou fazer Ctrl A, Ctrl C e criar uma classe aqui. Eu vi que lá no nosso código a classe chamava main, então vou abrir, Ctrl A, Ctrl V e vou tentar compilar. O programa compila. Já que ele compila, eu vou tentar executar e aparece lá números preenchendo o valor, menor, maior, soma, pares. Pares não aparece nada. Vamos ver, vamos lá. Ah, também existia o exemplo de execução, que seria, quando o programa entrar em execução, ele deve mostrar uma coisa assim, na hora dos pares, ele deve mostrar essa representação que é uma lista, né? Então, uma lista que é um vetor, né? Um vetor, como a gente está trabalhando agora com vetores. Então, eu quero que primeiro o vetor fique vazio, depois eu quero preencher o vetor com valores aleatórios, depois eu quero encontrar o menor valor, tem uma repetição nesse caso, por acaso, tem uma repetição e então qualquer um dos dois, né? Eu não, se eu quisesse a posição do menor valor, aí ia criar problemas, porque eu tenho dois números iguais e os dois são os menores. Mas eu quero o valor, então a resposta é tranquila, 5, qualquer um dos dois, mas não. Se eu dissesse assim, eu quero a posição do elemento que tem o menor valor, aí a resposta seria, existem dois. E aí seria mais difícil, mas não impossível, mas mais difícil. O maior valor é o 52, por acaso é o primeiro, fica fácil tudo. Agora, somando, somar todos os valores e depois mostrar apenas os pares, né? Ou somar os pares. Então, o par ou ímpar. O par é uma propriedade, significa que eu tenho ali um valor que eu quero considerar e um outro valor que eu não quero considerar. Então, a ideia de um filtro. Vamos lá, vamos olhar. Então, essa aqui é a nossa referência do que o programa deve fazer quando executar. Esse é o programa executando. Primeira coisa que eu notei é que no exemplo tem acentuação, aqui não tem. Então, dá para arrumar isso. Então, dá para ir lá e colocar acentuação aqui nos números, tá? Já ficou mais parecido com a saída correta. Preenchendo o valor, o vetor com valores aleatórios, tá? Menor valor. Aí, essa área aqui toda não apareceu, ó. Não tem. Então, olhando o programa, quando o programa executa, ele coloca lá preenchendo, isso apareceu. Depois ele coloca menor valor, isso apareceu. Só que entre as duas coisas, ó, entre o preenchendo e o menor valor, não aconteceu nada. Significa que esse mostrar, esse preencher e esse mostrar aqui, quando executaram, não aconteceu nada, porque na minha execução eu tenho as duas frases, eu tenho essa frase, depois eu tenho essa,
e aqui eu deveria ter pelo menos 2 valores que foram mostrados, apresentados, né, print, display. Então, essa linha aqui deve ser esse mostrar. Aí o preencher preenche e o mostrar é chamado de novo, só que aí já mostra preenchido. Então, se eu conseguir fazer o mostrar, eu vou conseguir fazer essa linha com esses zeros aqui. Então, vamos tentar ver o programa. E o programa ele é dividido em compartimentos. Eu posso olhar aqui, quando eu tentar executar ele, nota que a gente tem o mostrar, o preencher, o menor, o maior, o soma, mostrar pares, são todos auxiliares. Só que esses auxiliares, todos eles precisam de um vetor. Então, se eu tentar executar o mostrar, ele diz que ele quer um vetor. E aqui eu não tenho um vetor. Se eu quisesse passar um vetor vazio, eu poderia usar essa representação, mas o mostrar não faz nada, então não nos ajuda muito. Vamos tentar ir lá em cima e olhar o que é o mostrar. Então, o que o mostrar deve fazer? O que a gente está vendo aqui é que ele apresenta o conteúdo do vetor V. Então, eu preciso fazer um programa aqui que mostre o conteúdo do vetor V. Para mostrar o conteúdo do vetor de inteiros, eu vou precisar então fazer um print, isso é certo, eu vou precisar de um print aqui. Então, vamos lá. System, out, print. E eu vou colocar um print ln. Tá? Então, esse print que aparece aqui é porque eu quero, quando chamar o mostrar, eu quero que apareça essa linha aqui. E quando eu colocar conteúdo e chamar o mostrar de novo, eu quero que apareça essa linha. E eu sei que eu tenho que fazer um print aqui, porque no programa principal eu não tenho um print. Essas 3 linhas aqui não tem print. Mas eu sei que entre essa linha e essa linha aqui, entre a linha 46 e a linha 51, aconteceu um print, porque eu tenho preenchendo, depois eu tenho menor valor, eu estou conseguindo ver aqui. Mas aqui, uma dessas rotinas deve fazer um print, porque senão não apareceria esse texto aqui na tela, na saída. Então, eu tenho que decidir, o print vai ficar no mostrar ou no preencher. O mostrar foi usado 2 vezes, e aqui eu tenho 2 saídas. Eu poderia colocar o print no preencher. O preencher mostra o vetor vazio, preenche e mostra o vetor cheio. Mas aí se eu colocar o print no preencher, o mostrar vai ficar sem função. E a função do mostrar é justamente fazer um print. Então, vamos tentar lá resolver isso. Esse vetor V, se eu tentar fazer um print V, que seria a nossa primeira reação, né, eu vou conseguir um resultado. Porém, não é o resultado que eu gostaria. Então, esse é o vetor e esse é o vetor de novo. Para quem está querendo saber o que aconteceu, colchete I é um vetor de inteiros. Ah, que legal, um vetor de inteiros. Tá, e cadê o conteúdo? Ah, a gente não mostrou, a gente só disse que esse é o vetor que fica nesse endereço. 27, 33, 0 a 0. Né? Então, eu fiz o print do vetor e o que apareceu na tela? Agora vem aquela história complicada, né? O V é, na verdade, um valor que é ele é quase um objeto. Então, aquilo que eu estou enxergando ali é, isso aqui é o valor do objeto que representa o vetor. É como se fosse a representação do lugar onde a caixa está. Mas eu não quero mostrar o lugar da caixa, nem a caixa, eu quero mostrar o conteúdo da caixa, eu quero mostrar cada elemento dentro da caixa. Então, para fazer isso, a gente vai ter que percorrer cada elemento. Por simplicidade, a gente vai usar um vetor i, só que eu tenho que saber qual é o tamanho da caixa. E o tamanho da caixa vai ser igual a o v.length. Length é estranho porque não é um método, é um campo, só que ele fica dentro do vetor V. Isso é muito estranho, porque a gente espera que exista uma situação assim quando o V é um objeto. E nesse caso, ele é um meio do caminho, ele é um vetor. Ele não é nem um tipo simples e também não é um objeto. É uma coisa meio estranha.
E agora, do jeito assim mais simples, a gente vai começar. Eu preciso começar o i em alguma posição, a gente sabe que ele começa em zero. Então, enquanto o i menor do que t, então nesse caso o i vai ter os valores 0, 1, 2, opa, esse meu zero aqui saiu errado. 0, 1, 2, e ele vai seguir até t menos 2, t menos 1. Ele não vai chegar até o t, que é o tamanho, porque eu botei menor aqui. Então, t, se ele tem 10 elementos, a última posição válida é a posição 9, porque a primeira é a 0. E aí de 1 a 9 vai dar 9, mais a 0 vai dar 10. Então, eu tenho um while, e agora eu não quero mostrar a caixa, o recipiente todo, eu quero mostrar um dos compartimentos, o compartimento na posição i. Então, esse, mais 11 não. Esse é um código simples, digamos assim, porque ele usa o while, duas variáveis. A primeira variável começa em 0, a segunda variável é o tamanho da caixa, por isso os índices vão ser de 0 a t menos 1. Por isso que aqui não é menor ou igual. Se eu tentar menor ou igual, ele vai tentar acessar o tamanho da caixa no final. Então, se a caixa tem 10 elementos, ele vai tentar pegar V na posição 10, mas um vetor de 10 elementos só tem índices de 0 a 9, então menor. Bom, aqui é fácil, né? No computador a gente faz errado, executa, ele vai dar uma mensagem de erro, ups, errei por 1. Então quando a gente faz esse tipo de erro, o nome é errei por 1. Imagina que a caixa tem 10 e eu mostro só 9. A caixa tem 10 e eu tento mostrar 11. Esse é o tal do errei por 1. Então tem que lembrar, o primeiro elemento dos vetores é sempre a posição 0. Ah, sim. Existem formas diferentes de fazer esse programa, né? Eu posso fazer com while, eu posso fazer com for, eu posso fazer com for each e eu posso fazer usando uma biblioteca. Exatamente, exatamente. Tem pelo menos 4 maneiras de codificar. Como eu falei para vocês, essas escolhas dependem do conhecimento, dependem um pouco das opções que o programador faz. Deixa eu tentar compilar, vou fechar aqui e agora eu vou executar e vamos ver se o programa executa. Então, o que aconteceu? Ele mostrou o vetor e mostrou o vetor uma segunda vez. O que eu fiz foi mostrar um elemento em cada linha. Olha, é melhor, né? O programa já mostra alguma coisa, só que aqui era para ficar bonitinho, assim, era para ficar um colchete, todos na mesma linha e fechar colchete. Não foi dessa vez. Então, para resolver isso, a primeira coisa é colocar um print, porque o print não troca de linha. E aí depois que eu mostrar o último valor, aí sim, aí eu tento botar uma nova linha. Então vamos lá no println de novo. Esse println vazio, ele troca de linha porque o ln é nova linha. Então, eu não preciso botar um enter aqui, só o println já troca de linha. Bom, vou compilar e vou executar de novo. Agora a gente deve ser capaz de enxergar assim a situação de que esse é um vetor, ó, um vetor com 5 números. E agora o vetor com 5 números de novo. Só que como não existe um espaço entre um número e outro, fica estranho, porque a gente vai encontrar assim como se fosse um número grande. Na verdade, são 5 números, todos eles em zero. Então, eu vou ter que investir aqui. Quando eu mostrar um número, eu vou ter que colocar um espaço em branco para poder ter uma separação entre um número e outro. Eu posso fazer isso com um print separado, se eu quiser. Então, esse daqui é só para colocar o espaço em branco. Então, coloquei um espaço em branco. Tem um espaço vazio aqui. Bom, vamos de novo. Então, a gente está fazendo um pequeno ajuste, está observando o resultado. Agora, talvez fique mais fácil de entender. Só que, para ficar parecido com esse aqui, eu tenho que botar o colchete e eu tenho que botar a vírgula. Então, isso vai dar um certo trabalho. Esse while aqui, ele repete. Então, cada número vai ser apresentado. São 5 números no programa principal. São 5 números no programa principal.
Eu não disse qual é o conteúdo de valores, então o que vai acontecer é que ele vai ser, por cortesia, né, ele vai ser inicializado como zero. Então os valores numéricos zero, os valores por referência dos objetos null e os tipos lógicos, o booleano fica falso, né? Vamos lá. Eu quero botar um colchete e um outro colchete, mas isso vai ficar do lado de fora. Então, assim, aqui eu já tenho um print esperando, mas eu não quero trocar de linha, eu quero colocar o colchete. Opa. E essa mesma linha, então, lá na outra ponta. Bom, agora, se eu colocar print aqui, LN, aí eu vou estragar um pouco, porque vai ficar um colchete sozinho numa linha. Então, esse é sem LN, o último tem LN. Se ficar mais fácil de entender, o que eu estou fazendo é uma coisa assim, o primeiro colchete, o último colchete, e depois eu faço um print LN. Pode ser feito assim. Aqui eu posso usar um print LN só, mas aqui para ficar simétrico com a abertura e o fechamento, e a parte interna, agora eu tenho um espacinho que eu já tinha antes, vai ficar mais parecido agora. Então, tá quase lá, ó. Abre colchete, fecha colchete. Tem uma coisa muito chata que é a seguinte, o último valor ele não deve receber um espaço, porque senão o que vai acontecer é que não vai ficar igual ao que a gente queria. Ó. Esse último valor não deveria ter aquele espaço. E aí a gente tem várias maneiras de fazer. Eu posso, por exemplo, aqui colocar o -1 e fazer o processamento do lado de fora, ou eu posso ser explícito e perguntar assim, ó, se o i que nós estamos fazendo agora, se ele for igual à última posição, então, nesse caso, eu não quero colocar um espaço, porque como ele é o último, não tem nada depois. Vamos ver se melhora. Eu baguncei um pouco, vamos ver se melhora. Então, esse teste é um teste que não é tão interessante pelo seguinte, se o vetor fosse um vetor muito grande, eu perguntaria se é o último para todos os números, mas só da última vez é que seria o último. Mas não tem muito o que fazer. Vamos ver se ele funciona. Olha só. Eu vou tentar executar. E agora, piorou. Piorou. Então, se o i é igual a t menos 1, ele coloca espaço. Então, é o contrário do que eu quero. Então, se o i é diferente de t menos 1, aí sim ele coloca o espaço. Então, a gente pode ler assim, não igual, diferente. Pode imaginar um igual com um tracinho ou não igual, que é o diferente. Então, agora sim. Então, quando não for o último, olha só, agora ficou mais animado. Para ficar igual aqui, no lugar de colocar um espaço, eu quero colocar uma vírgula e um espaço. E aí a gente tem um ponto no código para fazer isso, que é aqui. Tá? Vamos executar. Mais uma vez. E agora, ficou bom. Ó. Ele está mostrando um número, vírgula, um espaço, o próximo número, e o vetor tem 5 números. Eu posso perguntar o tamanho do vetor com ponto .length, que é um campo que fica em qualquer vetor, ele tem o ponto .length. A gente já fez o mostrar. O mostrar possivelmente está pronto. Então, essa lógica do mostrar é uma lógica em que envolve o controle. Deixa eu tentar fazer um teste que é o seguinte, ó, imagina que eu chamasse o mostrar, mas o vetor estivesse vazio. Então, quando essa execução acontecer, deixa eu apagar aqui. Quando essa execução mostrar acontecer, vamos ver de novo, mostrar, opa, ele diz que não tem valor, então vamos botar uma chave, ok. E aí, um vetor vazio. Agora eu queria testar um vetor com outro valor. Bom, eu podia tentar fazer assim, ó. Colocar 1,2, 3. Ok. E aí, um vetor 1, 2, 3 fica assim. A dúvida é se ele funciona para um vetor com um único número. Chave,
o valor fica dentro. Ó, parece que está funcionando para vetor vazio, está funcionando para vetor com 3 elementos, vetor com um elemento eu estou animado. Claro, se alguém fizer uma maldade assim, ó, passar um null, aí, aí não vai dar certo, porque esse V vai entrar como null, e null significa que é um vetor que ainda não foi criado, não sofreu nil. Então, na primeira vez que eu fizer um acesso, que eu aqui no VLent, ele vai dar null pointer exception. Então, aqui a gente está vendo um auxiliar, um método auxiliar que recebe um vetor. Eu poderia passar null, que é um vetor que nunca ganhou valor. Eu posso passar um vetor que existe, mas não tem nenhuma posição. E eu posso colocar valores aqui dentro. Claro, aqui separando com vírgula. Mas e se eu resolvesse passar um texto aqui? Eu vou passar um vetor de string. Aí, quando eu executar, ele vai dizer, ah, não dá, ó, porque o programa ele espera um vetor de inteiro e você está passando um vetor de string, aí não vai funcionar. Então, o interessante de ter o auxiliar é que eu posso também executar ele individualmente para verificar várias situações. Eu fiz pelo menos 3 testes, né? Eu testei vazio, um valor e mais de um valor. Esses testes, se eu quisesse, eu poderia programar um teste aqui e esse teste ficaria registrado em um programa. A gente pode fazer isso. Mas quem fez uma coisa assim ou fez diferente? E aí, vocês estão por aí? Ah, sim, sim. Vamos ver, vamos ver. Ó, então essa aqui é uma solução. Qual é a situação aqui? Eu usei o while, tá? E o while com o if. Então lembra que é aquele conteúdo inicial, assim. Se eu sei o while e eu sei o if, eu faço qualquer programa. Mas, nesse caso particular, talvez a gente ficasse mais contente com uma outra solução. Uma solução que usaria o for. Então, existe um comando chamado for, e o comando for também tem parênteses, o while tem parênteses, o for tem parênteses, o if tem parênteses, só que aqui o for ele tem 3 partes, e essas partes são separadas por ponto e vírgula. Então, isso aparece lá no nosso livro. E agora, para ajustar isso, a gente tem que fazer assim, ó. Essa parte inicial aqui... Opa, caiu? Deu uma caída. É, tem como tu repetir o que tu falou rapidinho? Ah, vamos lá. Esse comando for, ele tem parênteses, porque tem que lembrar assim, o if tem parênteses, o while tem parênteses, o for também. Só que no caso do for, o que fica entre parênteses é dividido em 3 partes e é separado por ponto e vírgula. Eu tinha o while, i menor que t, eu troquei agora essa condição do centro, é a condição de parada. A condição inicial no while ficou aqui em cima, e eu tenho a chance de colocar ela no for aqui, no primeiro compartimento. Qual é a vantagem de colocar o int aqui dentro do primeiro compartimento do for e não lá em cima, no início do programa? É que se eu coloco aqui no primeiro compartimento do for, esse i ele não existe antes do bloco do for e nem depois. Aquela variável i fica presa dentro desse bloco. E isso é uma coisa boa para que eu evite de usar a variável i antes ou depois da função que ela tem na repetição. Então, para completar o for, eu tenho que pegar esse valor que aparece aqui, o i recebe i mais 1, e ele vai ser movimentado para cá. Então, muita gente gosta do comando for quando eu tenho uma variável que é um valor inteiro, começa em um valor, tem um certo incremento e vai até um outro número. Então, nota que eu tinha as 3 partes no comando while, só que no comando for as 3 partes ficam na mesma linha. O que causa dificuldade? É que eu tenho que entender que quando o comando for executa, a execução chegou na linha 10, vai acontecer a criação da variável, ela recebe o valor 0, o teste vai ser feito, se ele resultar verdadeiro, aí o bloco executa.
Quando o bloco terminar de executar, vai ser feito o incremento. É na mesma sequência que eu tinha feito o while. Depois que eu fizer o incremento, a condição executa de novo. Então, no while, a gente entende as coisas porque a execução está acontecendo ali numa repetição, e no for, os três compartimentos acontecem na mesma linha, só que ocorrem esses dois no início e depois acontecem esses dois a cada repetição. Só que a ordem é primeiro o incremento e depois avalia a condição. Lembrando do while fica fácil, mas é estranho porque os controles estão todos na mesma linha e é difícil lembrar a ordem e qual é o significado de cada um. Nota que, um pouco diferente do while, eu poderia, nesse caso aqui, ter dito que a variável i é uma variável que funciona em todo o bloco. Então, desse jeito, eu posso usar a variável i aqui, eu posso usar a variável i aqui embaixo. Então, quando alguém lê o meu programa, fica pensando assim, tá, ele usou o i para ser o controle de repetição. Mas será que ele usou o i para outra coisa? E aí eu vou ter que ler o código. Imagina que fosse um código muito extenso. Agora, se eu colocar o int aqui, eu vou usar um recurso específico do for, que é dentro do bloco do for, o i existe, antes e depois não existe. Isso deixa claro que a única função que o i tem nesse programa é servir para controlar a repetição, ele não existe longe do for. Então muita gente gosta do for por causa disso também, porque as variáveis elas têm como ser criadas para serem especificamente usadas como repetição, como contador, acumulador, índice, e isso não complica quem está lendo um programa extenso. Deixa eu ver, se tudo deu certo, pois não? Uma dúvida rápida, só por curiosidade, assim, que me veio, que diferente das outras linguagens, aqui o for ele é separado por ponto e vírgula. Isso é para indicar que os comandos do for vão até aquele ponto ali, no caso? Por isso que não é vírgula? Tu diz aqui, na linha É. 10? Uhum. Pois então, é que eu posso fazer assim, eu posso criar duas variáveis aqui, ó. Eu criei uma Ah, variável i e uma variável sim. j. Aí se eu usasse a vírgula, né, aí ia complicar, então eles preferiram usar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula também pode ser visto como final desse comando, né? Isso. Mas a Esse era o meu expressão raciocínio. só que isso é muito comum, C, C++, Sim, no C eu lembro de usar assim várias, também. várias linguagens têm essa. O teclado tem poucos símbolos, né? Então, realmente, de vez em quando, aqui a gente tem um comando que é um separador, ele está aparecendo como separador aqui também. Tá? É uma questão Ok. de escrita, né? Que a gente chama de sintaxe, é uma questão de sintaxe. A ideia da repetição com o while e com o for é a mesma ideia, mas na hora de escrever, o while é de um jeito, o for é de outro. Depois que a gente encontra o for, é natural que a gente use muito. A gente vai deixar de usar o while, a gente vai usar o for sempre que tiver um contador, a gente se apega assim, porque fica tudo mais claro. Para fazer isso aqui com o while, eu tive que usar duas linhas a mais. Tá, legal. Agora, é comum, o programador, ele prefere escrever esse comando, tanto no while quanto no for, diferente, ele prefere escrever i++. Esse i++, ele é um operador de autoincremento, e ele nos ajuda, porque o comando podia ser assim, ó, A recebe B mais 1. Tá, a variável que eu consulto não é igual à variável que eu escrevo. Aí eu tenho que ler com atenção. Tá, mas se fosse A recebe A mais 1, bom, a variável que eu consulto é a mesma que eu escrevo. Tá, então a gente criou um comando assim, i++, que diz consulta o valor de i, incrementa e escreve de volta na variável i. Só que tem que ter muito cuidado com esse operador. O ideal é, quando a gente começa a programar, sempre usar ele sozinho, não usar ele dentro de uma expressão maior, porque ele tem um comportamento assim estranho. Se eu perguntar quanto que vale i++, a resposta numa expressão vai ser i, e não i mais 1. Se eu quiser que ele responda i mais 1, aí eu teria que colocar o mais mais aqui. Agora, sim, se eu perguntar quanto que vale isso, ele vai dizer que é i mais 1. Se eu perguntar quanto que vale isso, ele vai dizer que é i. E aí pode causar confusão numa expressão maior, do tipo,
3 vezes i mais mais. É 3 vezes i ou 3 vezes i mais 1? Então, usando ele sozinho, não existe problema. E tem gente que quando faz a migração, eu nem não gosto de mostrar, mas isso daqui não funciona. Porque ele pega o valor de i, coloca em i e depois incrementa do lado de cá, mas ele já jogou fora. Então, cuidado, o i++, o j++, sempre sozinho no início, depois dá para usar em expressões maiores. Bom, primeira coisa, esse negócio tem que funcionar. Se ele tem que funcionar, significa que quando eu executar ou mostrar, por exemplo, para o vazio, ele vai dar o resultado esperado. Se eu executar ele para um valor único, ele dá o resultado esperado. E se eu executar ele para diversos valores, ops, aqui eu errei o símbolo, vírgula, tá funcionando. Ou seja, esse programa ele tem o mesmo resultado nos testes que eu fiz que o programa anterior escrito com o while. Então a gente diz que eles são programas equivalentes. Eles têm o mesmo resultado, mas a estrutura é diferente. Quando eu transformo um programa em outro programa equivalente, eu mudei o programa, mas eu não mudei a função do programa. Isso é bem interessante. Conseguem me escutar agora, pessoal? Tá tranquilo? Bom, Ok. vamos lá. Bom, aqui eu poderia, né, eu poderia tentar fazer uma mudança, que é fazer o t-1 aqui, que aí essa execução do último valor, ela acontece depois, fora do laço. Só que se eu fizer isso, vai ter um caso, que é o caso do vetor vazio, que depois que eu sair do vetor, ele vai tentar localizar um número e não existe. Então, essa repetição aqui, se eu tivesse um vetor com 10.000 elementos, essa pergunta seria feita nas 10.000 vezes, menos na última, que na última daria de fato correto. Então, eu poderia fazer uma coisa assim, ó, mudar um pouco a lógica. Eu vou pular, eu não vou mostrar o último, eu vou deixar para mostrar o último do lado de fora da repetição. Ó, então, depois que eu cheguei no final, eu mostro o valor. Só que por causa aqui do for, como a variável i foi criada aqui dentro, eu não posso usar ela depois do for. Tá, então eu quero mostrar o último é o t-1, tá? Porque eu vou até t-1 aqui, menor que t-1, esse é o último. Se eu mostro o último fora, todos os outros são mostrados dentro, então todos eles têm o acompanhamento da vírgula menos o último. Então, isso é uma outra lógica em que eu sei que nenhum valor dessa repetição vai precisar ficar sem o seu complemento da vírgula. Só que isso funciona para diversos programas. Por exemplo, se eu tiver um único elemento, ele mostra o colchete, não faz o for, no final ele mostra o único elemento e fecha. Agora, se eu passar um V que não tem nenhum valor, ele abre o colchete, quando chega aqui ele vai tentar procurar um valor. Só que o vetor está vazio, então não vai dar certo. Vamos ver, essa é uma lógica que é mais econômica, porque eu não faço uma repetição de uma pergunta que eu sei que só vai ser verdadeira para o último elemento. Então, vamos lá. Vamos ver o que eu fiz aqui. Ó, tô bem feliz lá, ó. Mostrar. Eu melhorei, o programa está mais eficiente. 1, 2, 3. E aí mando executar. 1, 2, 3. Comemoração. Aí, agora eu vou tentar lá, um único valor. Perfeito. Ah, mas tem aquele outro teste que eu fazia, que é passar um vetor vazio. E aí, deu estresse. Eu fiz um programa melhor, porque ele é mais econômico, porque ele evita aquela pergunta desnecessária, colocando o caso de é o último elemento para fora do for. Só que num vetor vazio, eu não posso chegar aqui e perguntar cadê o outro elemento, porque não existe o outro elemento. Então, eu fiz uma mudança, só que esse programa novo, ele é mais eficiente que os outros, só que tem um caso que ele não funciona. Então, ele não é equivalente aos outros dois. Tem um caso que ele não funciona. Então, eu posso
tentar colocar uma instrução para corrigir isso. Então, se o t for 0, eu tenho que me cuidar. Então, quando o t é diferente de 0, é porque eu tenho um elemento, aí sim, aí eu faço a consulta. Agora, esse programa é equivalente àqueles outros dois, só que ele não ficou tão legal quanto era quando ele não era equivalente, né? Ele tem que ter essa busca aqui, ó. Se o t não é 0, então pega o último elemento. Então, agora com essa mudança, esse cuidado adicional, eu vou lá mostrar, vazio, eu vou tentar mostrar de novo, e aí o mostrar com vários números, e por último, o outro caso que me interessa é, se eu tiver um número sozinho, ele também mostra. Então, qual foi a ideia aqui? Eu tinha uma pergunta que eu fazia dentro do laço, dentro do for. Se eu tivesse um vetor muito grande, por exemplo, 10.000 números, um vetor com muitos números, 10.000 para ter uma referência, já começa a complicar. Eu faria aquela pergunta 10.000 vezes, mas só uma vez é que eu não colocaria a vírgula e o espaço. E essa seria a última vez. Então eu fiz a repetição um pouquinho mais curta, um elemento a menos, e mostro esse elemento fora da repetição. Então, como ele fica fora da repetição, eu já não coloco o complemento. Tá bom, melhorou. Só que aquele outro programa que a gente tinha feito talvez fosse mais fácil de entender. E esse daqui ele é mais eficiente, porque esse if vai executar uma única vez. Da outra vez, com o if aqui dentro, aquele if executaria t vezes. Então eu tenho várias instruções que eu economizei, mas esse programa eu acho que não é tão fácil de entender quanto o outro. Mas eles, os três, são equivalentes. Até aí foi, pessoal? Foi sim, eu estava me perguntando, porque a pergunta que a gente deixou de fazer no fora, a gente acabou fazendo fora, mas daí agora tu explicou, né, que a gente está economizando perguntas, no caso que a gente teria que perguntar várias vezes. Exato, exato. Ó, eu posso colocar um ln aqui e aí eu tiro esse comando. Já parece que o programa é mais simples, mas na verdade eu estou apenas condensando instruções, né? São as mesmas instruções, não tem mágica. Agora, nesse momento, essa modificação que eu fiz, ela foi uma outra reescrita, ela não deveria afetar a execução, só que nesse caso eu não ganhei eficiência, porque eu tinha duas instruções que na prática elas não vão ter um custo muito alto. Eu continuo tendo elas aqui porque eu tive que fazer uma gambiarra para elas acontecerem. Agora não foi uma mudança significativa, né? Então, apenas considerando aqui que eu tinha duas chamadas para o print, agora eu tenho uma só, talvez eu tenha conseguido algum ganho. Antigamente, o programador profissional faria isso aqui, ó. Por quê? Porque quando a repetição ela acontece sobre um único comando, não é necessário colocar chave. Quando o controle controla um único comando. Mas isso dá muita confusão, porque se a margem não tiver certa aqui, o outro programador pode ler esse código e entender que esse if está dentro do for. E aí dá muita confusão. Então, a Oracle, que recomenda como programar em Java, ela diz para colocar chave. Eu sei, ficou mais feio, ficou mais longo, mas evita a confusão, principalmente naquele momento que a gente chama de manutenção, quando a gente vai ter que olhar o código de outra pessoa. Eu acho muito feio, mas é prático. Bom, fiz uma mudança. Outro formato. Então, vou tentar lá. Vazio. E agora eu vou tentar 1, 2, que já são dois valores, está ótimo. E agora eu vou tentar um único valor para ver se não dá nenhuma confusão. Ó, essa é outra forma de codificar com outra estrutura. No lugar de chamar o print duas vezes, eu chamo uma vez só. Posso ter conseguido um ganho aí. Eu coloco o if para testar o último do lado de fora, então ele executa uma vez só e não t vezes, t menos uma vezes, como acontecia antes. Está um pouco mais eficiente, mas é mais ou menos o que a gente consegue fazer, mantendo um código fácil de ler, um código
que não vai dar confusão na manutenção. O que mais que a gente pode fazer? Então, até agora eu resolvi com for e com while. Não é importante para mim qual é a posição que o valor aparece. Se eu dissesse assim, a posição 0 tem um número tal, a posição 1 tem um número tal. Bom, aí esse i faria parte da saída. Eu mostraria o valor de i na saída. Se eu tivesse que fazer isso, aí eu preciso da variável i. Mas a saída que a gente faz, ela é por posição, ele não diz o número aqui. Então, esse i, de fato, ele não é necessário. E existem várias situações onde esse i, vocês notam, ele não aparece aqui na saída. Aparecer na saída seria uma coisa assim, ó. Ah, qual é o valor de i? O valor de i vai ser o da variável i. E depois, qual é o valor de v? Então, para i igual a tanto, o valor de v é tanto. Se eu colocasse isso no programa, o valor do i vai ser apresentado para quem está olhando a saída. Então, se eu executasse assim, ó, e aí eu tenho um vetor que é 20, 40, 60, quando eu executar ele vai dizer, olha, na posição 0 tem o valor 20, na posição 1 tem o valor 40, o 60 ficou do lado de fora, então ele não ganhou o i. Mas o i, o valor do i, o 0, 1, apareceu na saída. Mas nesse caso eu não quero ver o valor do i. O i aparece ali apenas para controlar a repetição. Então em Java tem um outro jeito de fazer isso. Vamos ver. Que a gente chama de for each. Eu vou ter o comando for, só que é o comando for modificado. No interior do comando for tem dois pontos. Então agora eu vou dizer assim, ó, eu tenho um n, eu tenho o vetor v, e aqui eu quero mostrar o n. Espero que eu não tenha n no programa ainda. Bom, agora eu estraguei a lógica aqui, porque eu preciso do t. Então eu vou ter que voltar para a lógica anterior. Para poder fazer sem o i. Vamos ver. Então agora eu estou tentando usar um outro recurso, que é o for modificado, que é um for que ele funciona com a ideia da matemática, que ele diz assim, para cada n no vetor v, faça alguma coisa. Então, nesse caso aqui, eu mudei a lógica, e ele ficou assim, ó, ele pega o primeiro elemento de v, o v0, executa, e aí ele continua, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou fazendo o seguinte, o n vai ser cada um dos elementos. Senhor, Pois não? essa formatação do for tem no C também? C++? C Sharp, quer dizer. Boa pergunta. O C++ colocou recentemente, não tinha, e eu acho que o C Sharp também tem, o for each, para cada. Para cada Valeu. valor em V. Só que nota que a lógica que eu fiz da outra vez, ela dependia do valor do i, porque quando fosse o último, eu não quero mostrar esse espaço. Né? Então, eu dependia da formatação. Então, foi prejudicial nesse caso. Então, esse for, ele funciona da seguinte maneira. V tem diversos valores, diversos compartimentos. Ele vai repetir uma vez para cada compartimento, só que eu não vejo a posição explicitamente. Qual é a dificuldade que a gente tem aqui? É que da outra vez eu dizia assim, quando a posição for a última, e agora eu não posso falar isso porque eu não consigo ver a posição. Mas se eu quisesse processar todos os números, o for each seria uma solução que elimina duas variáveis, a i e a t. Então, pode ser uma coisa boa para alguns casos. Nesse programa em particular, eu teria que saber quantos elementos eu processei para poder colocar aquele teste no final. Eu estou colocando o último elemento, então eu tenho que saber do último elemento. E isso pode gerar uma complicação. Então, eu tenho aqui todos os elementos, eu não posso excluir, eu não quero o primeiro, eu não quero o último. Ele processa todos. Aí a gente volta para aquele caso. Né? Então,
Não é nessa lógica, não é interessante o for each, porque ele não permite o acesso para eu saber. Eu não quero processar o primeiro, eu não quero processar o último, e o for each atrapalha isso. Mas é uma outra forma de fazer. Então, nesse caso, seria melhor manter o for tradicional. Mas nos outros, por exemplo, naquele que faz a soma, aí o for each é interessante. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode saber um pouco mais da biblioteca Java. E aí começam as nossas complicações. A gente aqui ensina muito dessa programação estruturada com while, com if. Só que o programador Java, ele provavelmente ele faria uso de um programa pronto que não foi ele que fez. Então, em Java, tem um pacote Java útil que são utilitários. Utilitários é como se fosse um canivete suíço. Tem de tudo lá. Tem saca-rolha, tem chave de fenda, tem martelo. E lá tem uma classe chamada Arrays. O que é Array? Array é vetor. Né? Então, eu posso usar esse método, toString. O que é o toString? ToString é um método que existe em todas as classes de Java e ele transforma um objeto em uma sequência de caracteres. Olha só. Então, isso aqui é um array? É. Então, a classe dele é arrays, lá no útil. Vamos ver? Compilar. E lá no arrays eu posso somar os valores de um array, eu posso achar o menor valor do array, eu posso achar o maior valor, porque são coisas que a gente faz com frequência. Mas a gente não quer se arriscar a errar também. Então, no lugar de codificar, o programador Java ele vai considerar programas que já estão prontos, que foram feitos e testados por outro programador ou por ele mesmo. Então, aqui a gente está reaproveitando. No lugar de fazer toda aquela lógica, eu lembrei que isso já está pronto. E isso está na classe Array. Como é que eu sei que isso está lá? É porque eu estou trabalhando com Array. Então, essa é a classe. Se eu trabalhar com string, a classe é outra. Se for com int, a classe é outra. Só que aí eu tenho que saber que vai ter um programa lá. Então, se eu não lembro, eu preciso codificar eu mesmo, que foi o que eu fiz. A outra coisa é, se a prova for sobre if e while, aí eu não posso fazer essa malandragem, né? Então, o enunciado vai dizer, você tem que codificar você mesmo a lógica. Aí eu não posso. Agora, faça um programa que mostre um conteúdo de um array, se for uma questão de entrevista, por exemplo, claro que o programador Java vai fazer isso. Vamos ver se funciona. Então, eu não fiz o código, eu lembrei que esse código já estava pronto. E tem um outro programador que fez isso. E esse programador que fez isso é um programador da Oracle, é um programador que já fez um programa que todo mundo está usando e funciona. Beleza, me livrei de fazer o código, eu deleguei para um programa que já existe, eu entreguei mais rápido o meu programa. Mas aqui a gente tem que separar. Existem exercícios em que vocês têm que mostrar domínio do while e do if, e aí vocês não podem fazer isso aqui, porque eu não posso observar o domínio do contador, do acumulador. Tranquilo? É chato, né? Tem um jeito mais fácil de fazer, mas dependendo do enunciado está escrito, você não pode usar a classe arrays, para evitar que vocês façam isso. Não use classe auxiliar, porque se eu disser não use arrays, aí eu também já estou dando a resposta. Perguntas, pessoal? Então, nesse ponto da disciplina, o que a gente está buscando é domínio sobre o while e sobre if. Então, o enunciado não falava nada, essa é a lógica, mas eu tenho essa lógica pronta. E aí, sexta-feira, estão animados? Ah, não muito, sim. Não muito. Tem, tem uma entrega domingo e uma prova domingo. E daí eu. Entrega no domingo, olha só. É. É, mas Vai, ainda é que a dá entrega uma. é até domingo. A entrega É, podia ser isso. feita hoje, né? Aí tu libera o fim de semana. Ah, pode ser. A Pode gente ser. tem que botar mais pressão agora para liberar o fim de semana. É, Deixa. é o que eu vou fazer. Ah, certo, eu acho. Ó, se o pessoal É, eu tô tá que nem o bom. Pedro. Oi? Eu tô mais ou menos que nem o Pedro, mas não tanto assim. Tomei café. Olha só, Java Util Arrays. Essa é a classe que a gente tá vendo agora. E acontece assim que
O pessoal de Java, o código-fonte da biblioteca Java está disponível para quem quiser, tiver coragem de olhar. Então, esse OpenJDK é um pessoal que trabalha com software livre, né? Programas em que o código-fonte fica aberto, sistemas abertos. Esse é o Java Development Kit, que é o que a gente está usando, o JDK, só que ele é aberto. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver uma coisa que alguns de vocês não querem ver, outros estão a fim de ver. Então, fica a opção, ó, OpenJDK. O que eu estou olhando aqui? Lembra que eu usei a classe Arrays agora? Como é que o cara do Arrays faz aquele negócio? Eu posso olhar o código fonte, o que eu chamei é esse código aqui. Esse é o Arrays que a gente acabou de chamar. Na verdade, não o do long, a gente acabou de chamar esse aqui, ó. O código Arrays do int, vetor de inteiro. Então faz um busca lá para não ficar tão chato. E aqui, ó, eu naquele exemplo eu chamei um toString e passei um vetor de inteiros. Então eu chamei da classe arrays, então é um método estático. Esse método retorna uma string. Aqui está o comentário que eu tinha falado, javadoc. E o código ele faz assim, olha só, ele tem essa malandragem, ele sabe que a pessoa pode passar null. O meu programinha, se alguém passar null, vai dar null pointer exception. Então, para evitar isso, a primeira pergunta que ele faz assim, ó, se o A é null, retorna null e encerra o assunto. O programa vai parar e vai retornar a partir dessa linha. Nota que essa classe já tem mais de 3.000 linhas de código, só uma classe. A gente usou esse programinha aqui. Ele vai ver qual é o valor, o tamanho, o número de elementos que tem no array, que eu chamei de V, porque é vetor em português, mas ele chama A, porque é array em inglês. Ele vai pegar o tamanho, então o tamanho, digamos, fosse 10 casinhas, e ele vai pegar o tamanho 10 e já subtrai 1. Já subtrai 1 porque ele sabe que ele não vai até o 10, ele só vai até o 9. Aí ele pergunta assim, cara, deu menos 1, porque quando é que dá menos 1? Quando o tamanho já é 0, aí eu tiro 1, fica menos 1. Cara, se é menos 1, então é o seguinte, ó, ao invés de voltar um texto, volta só os colchetes. Então, aquele caso que estava me incomodando, que é quando está vazio, a minha lógica legal não funciona, ele matou aqui, ó. Olha, se for 0, já retorna o colchete e nem deixa E de uma processar. forma muito mais legal, né, também, né? Usou return já Muito tá mais. bem mais animado. Aqui está com cara de programador profissional, que isso aqui enlouquece quem começou a programar, porque esse programa tem 3 pontos de saída. Ele pode sair normal aqui por baixo, ele pode terminar aqui ou ele pode terminar aqui. E ele não botou chave, porque aqui a gente é profissional, né? Ele é programador da Oracle, ele não botou chave, aquilo que eu tinha falado. Só que quando a gente olha isso pela primeira vez, vai dar confusão, porque tem gente que ele retorna null e depois continua. Não, não, não. O return é como se o programa terminasse aqui, é como se o resto lá para baixo não existisse. Então, ele já está fazendo o código super otimizado. Ele vai usar o String Builder para poder montar uma mensagem caractere por caractere e depois juntar tudo. Então, nota que ele vai lá, ele vai botar o colchete. Nota que ele não faz um print, ele gera um texto e retorna o texto. Porque se ele faz um print, que nem eu, como eu fiz um print na tela. E se o meu programa não tem nada de tela, se ele roda com uma interface gráfica, roda no servidor, eu fiz um print, esse cara foi mais útil, ele retornou um texto, e aí o programa principal, se quiser, o programa principal faz um print, não fica um print numa rotina, como é o caso do meu. Então, ele coloca o colchete inicial, ele coloca o colchete final, só que ele vai fazer um for que começa em 0. Olha a maluquice do cara, ele começa um for em 0, ele faz o i++, só que não tem uma condição de parada aqui no meio. Ó. Como assim? Ele botou um if aqui dentro. O que é? Ele botou um if aqui dentro, e aí quando for o último, ele bota o último colchete e retorna o texto final. Mas quem é esse cara? Quem é esse maluco? Ele está muito preocupado em eficiência, porque esse toString vai ser chamado por milhões de programadores. Então, se ele colocar esse teste correto aqui, na posição certa,
ele sabe que isso vai causar uma sobrecarga maior na execução do que se ele colocar um if aqui. Mas quando a gente começa a programar, isso é uma aberração. Meu Deus, o cara usou 3 return. É, mas aqui ele está tentando o que a gente chama de polir bit. Ele não só quer fazer o programa funcionar, ele quer fazer o programa funcionar com o menor custo possível quando o vetor for gigantesco. Ele não está preocupado no vetor que tem 10 posições. Ele está preocupado com o maior vetor possível em Java. Esse programa tem que ser eficiente. E aí ele fez essa escovação de bit. Ao invés de colocar a condição aqui, i menor ou igual a i max, e colocar o return bonitinho aqui embaixo, ele deixou vazio a condição e botou um if aqui no meio, porque ele fez vários testes e ele viu que isso é mais eficiente. Então, esse é um programa que eu usei, que é o arrays.toString. O código-fonte está pronto, está disponível na internet. A gente pode usar, só que a gente tem que saber que o programa existe. E esse programa é mais uma forma de codificar a mesma função. Só ele tomou uma decisão muito boa. Ele não faz um print aqui dentro. Ele retorna o texto que a pessoa quer. Porque aí a pessoa, se quiser fazer o print, ela faz. Se ela quiser mandar para outra saída, ela manda. Então, aqui é o código assim, como o profissional faria. E eu acho muito legal poder ter acesso a esse código para ter uma ideia de como é que seria assim a minha carreira como programador quando eu tiver mais avançado, poder comparar. A primeira vez que eu vi um negócio assim, para mim, é como se a luz se acendesse, assim, é bem mais fácil que o que eu fiz. Né? E aí eu começo a absorver isso. E aí outras vezes tu olha assim, não, isso aqui eu me recuso, isso aqui é muito, não, isso aqui eu não vou fazer. Então, conseguir ter essa referência para a gente poder adotar ou ponderar. Esse cara fez assim, porque ele fez pensando qual é o maior vetor que pode aparecer, quanto custa montar esse texto, e ele tomou decisões para otimizar para esse gigantesco vetor. O meu exemplo ali tem 5, 50, 100 elementos. Ele está pensando aqui na casa dos milhares. Aí ele fez da forma mais eficiente, que é assim um pouco difícil de ler, mas com a prática a gente vai se acostumando. Essa é a classe Arrays. Vocês têm todas as classes. Vocês têm a System, vocês têm a Math, vocês têm a String, estão abertas no OpenJDK. Esse é o programa que eu ativei, mas eu não preciso ter o código dele para ativar porque ele faz parte da biblioteca. Tem muita coisa aqui que a gente não viu nessa classe e até nessa própria base aqui. Mas agora que eu fiz o meu e eu olho o outro, eu consigo entender um pouquinho o que a pessoa está escrevendo. Olha aqui, essa é uma malandragem muito grande. Eu deixei o -1 numa variável, eu deixei isso numa variável e depois eu testei se era menor. Ele já subtraiu aqui e aí ele já testa se é igual. Então, ele fez algumas otimizações. O que é importante, essa ideia que ele usou aqui, se a gente olha, é a mesma ideia que ele usou no outro. E isso vai fazer com que as coisas fiquem mais fáceis de entender, porque dentro dessa enorme classe, as ideias que ele usa são as mesmas. E essa regularidade faz com que, apanhei para ler esse código aqui, muito difícil. Mas esse aqui é a mesma ideia. Esse aqui em cima as ideias são parecidas. Então, é legal de vez em quando olhar esse código, mas esse é o código profissional de uma pessoa que trabalha há muitos anos e está muito preocupado com a eficiência de sistemas enormes. Não é assim exatamente a nossa preocupação, mas como referência eu gosto de mostrar. Quem ficou muito assustado, acha que complicou, não volte lá, mas o código-fonte está disponível. Então, eu tenho uma solução usando o Arrays aqui, que seria a solução se eu tivesse que programar isso numa empresa, eu usaria um programa que foi feito por um profissional e que já está otimizado. Só que, nesse caso, esse mostrar, ele faz um print aqui sobre um toString, que foi um texto que alguém montou. Então, são opções. Então, esse foi o mostrar. Aí eu tenho o preencher e os outros. Os outros vão ter mais ou menos a mesma lógica. Tranquilo aí, pessoal? Por enquanto, sim.
Por enquanto, sim. Mostrar pares. Bom, na sequência é o preencher. Preencher significa eu tenho que passar por todos os valores e colocar um número dentro desse valor. Sorry, Perdão, pode falar. rapidinho. Eu esqueci como é que eu faço para ter uma variável que seria tipo uma variável global que eu possa citar em todo o programa. Como é que faz mesmo? Nesse caso particular aqui, a gente está tentando evitar. Mas para poder fazer isso, ela tem que ficar nesse espaço aqui, que não é dentro de um método, mas ainda é dentro da classe. Se ela ficar nesse É. espaço aqui, ela, Uhum. ela é compartilhada por todos. É porque eu queria deixar uma variável com o length de V É, é que aí, é compartilhada. que aí teria que ser static. Acho que foi Tá. isso. É, é Ok, que daí eu só copiei e esqueci do static, é verdade. É, é Tá. que, é que assim, se alguma dessas rotinas altera o tamanho da variável v e eu tenho o length dela copiado de um momento anterior, aí o programa pode parar de funcionar. Então eu teria que ter certeza que nenhuma das rotinas altera o tamanho de v. E para poder fazer isso eu teria que olhar todas as rotinas. E aí eu cheguei à conclusão que nenhuma rotina altera o tamanho de v. Ótimo. Só que ao longo do tempo, a gente imagina que um sistema vai durar 30 anos, alguém vai lá e bota uma rotina a mais que por acaso altera o tamanho do V. Aí toda a lógica que eu tinha feito para de funcionar. Então, é mais assim, a longo prazo, esse custo de consultar o tamanho do V a cada vez direto sobre o V, ele é mais interessante do que armazenar, no sentido de que eu posso botar uma rotina agora que muda a ideia que eu tinha do que a classe faz. Então, eu coloquei esse valor assim, a gente fala em cache, eu fiz uma cópia dele numa variável global, só que lá no futuro alguém, sem perceber isso, coloca uma rotina que reduz o tamanho de V pela metade, só que o meu programa continua usando o valor antigo e aí para de funcionar. Então a gente prefere essa ideia aqui, é uma ideia que vem da matemática, de função. Tudo que essa rotina precisa, ela veio aqui pelo parâmetro. Então, se eu tiver um estado aqui, a gente já está indo para a orientação a objetos. Então, nesse ponto, a gente está vendo rotinas auxiliares. Depois, a gente vê orientação a objetos. Se a gente estivesse fazendo isso com orientação a objetos, eu guardaria o V na área aqui fora. Porque aí, sempre que eu consultasse o V, eu consultaria o mesmo V aqui fora. Mas deixar esse cache, ele funciona, mas a longo prazo nem sempre é uma boa ideia por causa da manutenção. Bom, É que nesse caso aqui eu achei que fazia sentido, porque eu ia sim, economizar sim, bastante no sim. caso. Não, na verdade, não, não. Aí é que tá. É que cada vez que eu consulto uma variável tem um custo. E o custo de consulta depende de aonde a variável na memória está. Então, o pessoal da Oracle, que escreve aquele código profissional, eles têm uma ideia, assim, de quanto custa cada operação e eles tentam tornar barata a operação que eles acham que eu vou usar muitas vezes. Então, o v.length, que é esse código aqui, a execução dele é muito barata, tanto é que eles não colocaram um método. E esse custo de consultar o VLength seria o mesmo custo de consultar uma variável aqui fora. Eu não ganharia Ah, nada. Então, então tá bom. Então tá em bom. geral, em geral. Mas aí o que a gente tem que fazer? Se for uma necessidade extrema de eficiência, que não é o nosso caso, aí a gente teria que executar várias vezes de um jeito e do outro e decidir qual que vai permanecer. Mas é interessante, a gente tem opções, né? Isso que é a parte legal, a gente pode construir o programa de diferentes maneiras. Mas um é mais fácil de ler, um é mais fácil de alterar, o outro é mais fácil de expandir. A gente tem vários critérios, então não existe assim a melhor solução. Existem soluções com os seus prós e contras. Mas legal, legal. É legal ficar também ter consciência assim dessas escolhas, fazer testes. Aqui nesta disciplina a gente não está preocupado em otimização, então a gente não cronometra, mas existe como contar operações. Isso a gente vai ver ao longo do curso. Bom, o que é o preencher, pessoal? O preencher ele vai fazer uma coisa que é para cada valor V ele vai pegar todas as posições que o V permite
E aí ele vai fazer assim, ó, o V na posição I, ele recebe alguma coisa. E aí a gente vai lá para o canivete suíço, java.util.random, que a gente já tinha usado uma outra vez. Bom, para poder fazer esse uso, eu posso fazer um import. E aqui eu estou fazendo sem o import. Eu vou tentar lá um java.util.random R, que vai ser um new java util random. E agora eu vou tentar um r.nextInt, que a gente tinha usado isso no joguinho, né? E aqui ele vai gerar um número, possivelmente, se eu não fiz nenhuma bobagem. Ele vai gerar um inteiro, e aqui nessa faixa de valores 100, então se eu coloco lá a pergunta, ele me dá uma dica do que esse método faz. Então, nesse caso aqui, o nextInt, ele vai retornar. Ops. Não está me ajudando aqui o teclado, peraí. O nextInt, ele vai retornar um número aleatório. Tá? E aí ele diz lá que tem uma faixa, e essa faixa de valores, o nextInt, eu estou usando o de baixo, que ele vai encontrar um limite superior. Então, ele vai encontrar um número que fique naquela faixa de 0 a 100. A gente usou isso no joguinho de cartas, né? Só que as cartas têm outra faixa. Então, esse é o preencher. Por que esse preencher aparece aqui na disciplina? Porque acontece uma coisa muito estranha. Ó. Eu mostro, passo valores. O valores é um vetor de inteiros, é uma caixa que guarda inteiros. Eu passo a caixa com todos os números em valor zero. Dentro do preencher a caixa, o conteúdo da caixa é alterada e a mesma caixa volta, só que agora os números dentro são outros. Então, essa é uma passagem de valor diferente das demais. O vetor, ele é uma condição particular. Se eu passar um inteiro, a rotina não pode alterar o valor do inteiro. Se o programa principal diz que A vale 10 e passa esse A como parâmetro, a rotina não pode alterar o valor de A. Agora, quando for um vetor, a rotina não pode alterar o valor da caixa, eu não posso passar outra caixa, mas eu posso trocar os números dentro da caixa. Então, a gente diz que existe uma passagem por referência, é alguma coisa bastante complicada. Ó. Eu recebi esse V, pelo programa eu sei que o conteúdo do V é 0 em todos os números, aqui eu peguei cada número e troquei. Então imagina assim, a caixa V é a mesma, eu não posso trocar a caixa, mas eu abri a caixa e troquei todos os números e devolvi a caixa de volta fechada. A caixa é a mesma, mas eu mexi no conteúdo. Se eu passasse um inteiro e eu colocasse um valor nesse inteiro, quando eu voltasse para o programa principal, essa modificação seria esquecida. Então, essa é uma característica importante do vetor. Se eu altero o conteúdo, cada posição, o programa principal vai ver a alteração. Se eu tentar alterar a caixa como um todo, o programa não vai ver. Isso é bastante complicado. Por isso que aparece aqui nesses exemplos. Eu vou tentar executar o programa agora, ó, main, e aí a gente vê assim, ó, esse é a caixa, o vetor V, zerado. Eu chamo no meu programa o preencher e depois mando mostrar de novo. A caixa é a mesma, mas o conteúdo não é o mesmo. Tranquilo? Uhum. Esse aqui é complicado. Você tem que pensar assim, se o V não fosse um vetor e eu passasse um V como parâmetro e eu fizesse aqui V recebe 7, no programa principal essa alteração não vai se refletir. Eu não posso alterar o valor. Isso nos permite fazer programas muito grandes sem que as subrotinas façam alguma modificação inesperada. Quando eu passo um valor, é como se eu passasse uma cópia dele. A rotina faz o que quiser, mas no programa principal ele não é afetado. Com o vetor, não. Quando eu passo o vetor, eu não posso alterar o vetor, mas eu posso alterar o conteúdo do vetor. É quase como se fosse um contrato assim que eu achei uma brecha. Ah, não, eu não mexi no vetor. Eu mexi no conteúdo do vetor. Ah, pois é, aí o juiz deixa passar. Então, aqui a gente tem uma brecha. Quando for vetor,
eu posso mexer no conteúdo. Se não for vetor e eu faço uma alteração no valor, vocês vão notar no programa principal, a alteração não se reflete, porque na verdade o valor era simplesmente uma cópia. Então, os parâmetros são sempre por cópia. Só que aqui eu tenho um vetor e eu consigo alterar o conteúdo do vetor. É uma malandragem. Bom, então, eu fiz o mostrar, eu fiz o preencher, e agora eu executei o mostrar de novo. Essa primeira parte da execução já está resolvida. Agora eu tenho que achar o menor valor existente. Então, vamos voltar para cá e menor. Tá? Então, encontrar o menor valor. Então, é um vetor de inteiros, então o menor valor vai ser o inteiro. Isso é certo. E aí eu vou calcular, vou fazer o programa, e no final eu vou retornar o valor dessa variável menor. Para poder descobrir qual é o menor valor, eu vou ser obrigado a passar por todos os elementos, um de cada vez. Para poder descobrir qual deles é o menor, eu vou ter que visitar todos os elementos, um de cada vez. Aqui eu fiz uma bobagem, porque aqui chama menor, eu usei uma variável menor, péssima ideia. Vou fazer uma ideia pior ainda, usar n. Professor, Oi? mas eu não posso já na parte de preencher dar um sort e daí exibir o primeiro, porque o sort ele faz o arranjo crescente e daí o menor é sempre o primeiro da array? Eu poderia, para encontrar o menor valor, eu poderia mandar ordenar e pegar o primeiro valor, e se ordenar em ordem crescente, é uma solução. Só que essa solução nem sempre está disponível. Por exemplo, se eu tivesse um vetor gigantesco, como é o caso dos programas da Google, e eu tentasse reordenar o vetor para encontrar o menor, o custo de reordenação, ele é um custo alto, porque eu tenho que mexer todo mundo no vetor, né? Trocar todos os elementos de lugar, potencialmente. Então, nesse caso aqui, para encontrar o menor, a melhor solução é não ordenar. Okay. A outra situação é, imagina que eu tivesse um cadastro e aí, para encontrar a pessoa que tem o menor débito, eu ordenasse de novo o cadastro em papel por ordem de débito, né? E causaria confusão, porque outra pessoa estaria contando, por exemplo, com a ordem alfabética, mas agora as folhas foram trocadas de lugar. Então, é uma solução fazer uma cópia do vetor V, ordenar a cópia e pegar o primeiro elemento. Sim, aí seria uma solução. Mas mudar o conteúdo de V, porque quando eu calcular o maior, aí eu vou ordenar de novo para botar o maior no início. E aí vai virar um move para lá, move para cá, e o custo de ordenação é maior do que o custo de localização. A gente diz assim, um custo linear. Localizar um elemento, inspecionando todos os elementos, uma vez é um custo linear. Agora, quando eu tenho que ordenar, o custo do algoritmo assim mais comum, ele é ao quadrado, né? Ele é ao quadrado do tamanho da entrada. Mas existem algoritmos melhores que vão trabalhar com uma atenuação, mas vai ser sempre n elevado a alguma coisa. Então, no caso de achar menor e maior, dependendo da situação, eu poderia fazer a ordenação, mas na maior parte das vezes eu não quero trocar todos os elementos de lugar. Mas se eu quisesse, eu teria que fazer uma cópia e ordenar a cópia para não causar confusão, porque lembra, quando o menor executar, ele vai mexer no programa principal também. Certo? Não, mas é uma boa pergunta. A solução assim mais imediata é coloca em ordem e pega um extremo, o primeiro ou o último. Tá certo, tá certo. Só que olha só, fazia tempo que eu não caía, que eu não saía da sala. Pois é. Eu já ia até mandar um meme aqui, mas É. tudo bem. Olha só, vamos voltar aqui. Tanto é que se eu usar o arrays, que é a classe que tem todos esses algoritmos já prontos, ele tem o min, tem o max e tem o sort, que é o ordenar. Então, assim, se eu ficar na dúvida, eu posso olhar a classe arrays e ver como é que o cara da Oracle fez para ter uma ideia de qual seria o custo para cada coisa. Bom,
Imaginando que eu tenho que fazer no braço e eu não posso chamar o sort, porque eu não posso chamar nada que está pronto, eu tenho que usar só for, while, if, else e switch case, eu posso obter uma estratégia assim, ó, por acaso, quer dizer, assume que o menor valor é o que está na posição zero. Assume isso. O primeiro valor do vetor é o menor. Pensa que isso é verdade. Então, assume isso, como na matemática. Agora, sim, excluindo a primeira posição, percorre todas as demais. E aí faz a seguinte pergunta: olha, se o valor que está na posição I, se ele é menor que o M, opa, então esse valor aqui é o menor, não o valor que está na posição zero. Ops, então assim, então o M é o I. Como é que é? Pois é um pouco enrolado. Mas assim, imagina que eu tivesse um vetor que a primeira posição fosse o menor valor. Por exemplo, um vetor 1, 2, 3, 4. Aí eu ia testar o 2 com 1, o 3 com 1, o 4 com 1, beleza. Todos eles são maiores, eu vou retornar o valor que eu encontrei na primeira posição. Dessa forma que a gente fez aqui, eu assumo que o primeiro valor é o menor. Se qualquer outro valor no restante do vetor for ainda menor do que esse valor, então o valor que está lá naquela posição, ele passa a ser o menor. Então a gente tem duas possibilidades. Ele já é o menor valor, então não muda nada, ou tem algum valor que é menor do que ele no restante do vetor, que foi o que eu fiz aqui. Então, no vetor 1, 2, 3, 4, esse valor ele vai ficar aqui até o final, porque nenhum dos outros elementos tem um valor menor. Agora, num vetor 4, 3, 2, 1, eu vou assumir inicialmente que o menor é o valor 4. Na primeira pergunta eu já troco. Não, o menor valor é o 3. Aí na próxima pergunta, não, menor valor é o 2. E na última pergunta, não, menor é o 1. E eu saio com o valor 1 também. Então, o menor aqui, ele é obrigado a inspecionar cada elemento uma única vez. Mas essa é uma solução para um problema que é o seguinte, se acontece de começar, quem é o menor, né? Eu posso usar assim, o menor inteiro, eu posso usar um valor muito pequeno, mas a solução que foi dada aqui é assim, assume que um valor que já está no vetor é o menor, porque em uma única situação, esse valor de fato vai ser o menor e a gente retorna ele. Mas eu não introduzo nenhum número que não estava no vetor. Eu podia colocar assim, o menor é zero. Aí lá no vetor tem menos 10. Eu vou dizer que o menor é zero, vai dar estresse. Então, eu preciso assumir um valor pequeno e que esteja no vetor. Então, assume que um dos elementos do vetor é o menor e compara ele com os demais para conferir. Se não for, troca. Troca esse valor que eu acho que é o menor. Bom, para fazer o maior é a mesma ideia, só que o sinal é para o outro lado. Então, não é muito complicado. Vamos ver se isso funciona. Então, executando, e ele diz que o menor é zero. Não tem muita graça, né? Vamos tentar executar de novo, ver se a gente pega outro valor. Aqui o menor é 2, e o 2 está lá na ponta, é o último número. Aqui o menor é 15, o 15 está lá no meio. Então, o menor parece estar funcionando. Agora o 3 é o primeiro. Assume que o 3 é o menor. 13,39. Continua menor, continua menor, continua menor, continua menor. Então o 3 era de fato o menor. Agora, no outro elemento, o menor é o zero. Assume que é o 57. Continua sendo 57. Continua sendo a primeira ocorrência do 57, porque eu testo os trocos só quando é menor. Quando é igual, eu não troco. Ainda ganhei o 57. Agora o zero é menor. Bom, se o zero é menor, então o zero passa a ser o menor, e aí eu retorno o valor de zero. Nesse caso, o meu interesse é qual é o valor do menor elemento. Eu não quero saber qual é a posição, que aí seria armazenar o valor do i. Tranquilo, pessoal? Vocês estão ainda aí? Uhum. Eu acho que a boa notícia é assim, em geral, qualquer código envolvendo o vetor vai ser uma mudança simples desses códigos que a gente tem aqui.
Tá, e se eu quisesse fazer isso usando a malandragem, usando a classe array, então vai ter lá um min, que é o menor. Tá? Então, o, o min e o max, mas eu estou usando aqui outra coisa, está vindo um negócio que não é o que eu quero. Não, acho que o arrays não é min e max, eu que estou viajando. Deixa eu ver se o arrays tem isso. Ah, sério, eu tava dando uma olhada, eu acho que não tem. Ah, pode ser. Ah, sim. É Por que isso que eu aí a tava falando de gente. usar o sort. É que aí a gente vai usar o collections. Porque o array também é um collection. E aí no collections deve ter. O que é um Então, collection, sério? é uma outra classe. É uma outra classe. Coleção é um nome genérico que inclui o array. Aí ele tem o min e o max também. Mas aí eu tenho que usar uma lista. O collections é quando a gente usa lista, quando usa o array list. E a gente está usando o vetor, está usando o array. Então teria que passar para a coleção para poder fazer. Mas enfim, a gente pode tentar ver. Será que dá para ver? Vamos ver. Eu queria mostrar o código de achar o mínimo feito por um programador profissional. Ele vai chegar no mesmo resultado, ele é equivalente em função, mas ele pode nos esclarecer situações que inicialmente a gente não presta atenção. Ele usa aqui a ideia de lista, que é a ideia que está no capítulo 7, mas que a gente não está usando. Então, ele vai usar a ideia de lista. Mas o que ele faz, em linhas gerais, é isso. Ele pega o candidato, que é o primeiro elemento, e aí ele vai passar por toda a lista, pega o próximo elemento e compara ele com o candidato. Se o elemento é menor que o candidato, ele troca e retorna o candidato. A lógica dele é a mesma lógica que a gente está usando, só que com outro vocabulário, usando listas, usando objetos. Mas ele não tentou, nesse caso, fazer aquela ideia de ordenar e pegar o primeiro, porque ele sabe que o custo de ordenação é muito alto. Então, ainda é mais rápido fazer desse jeito que a gente fez. Ele não está usando array, mas ele fez a mesma ideia. Assume um candidato, que é o primeiro elemento, para ficar rápido, pega cada um dos outros, compara com o candidato. Se um dos outros é menor que o candidato, ele passa a ser o novo candidato e retorna o candidato final. A ideia dele é a mesma, só que o código dele é diferente porque ele usa objetos das coleções e não vetores, como a gente usou. Mas ele não usou aquela ideia dos sorts. Então, se eu tivesse que fazer isso em Java, no lugar de ordenar com sort e depois pegar o primeiro elemento, eu chamaria o programinha chamado min, que ele faz a mesma coisa, só que sem pagar o custo da ordenação. Tranquilo. Então, só para mostrar o código lá, que o pessoal da Oracle acha que é mais eficiente possível, ele reproduz a mesma ideia, mas ele usa outro vocabulário. Então, esse aqui é o menor. Para fazer o maior, o mesmo código. Bom, então, mesmo código. Só que aí a pergunta é o contrário, né? Se eu pego o primeiro elemento, se um outro elemento é maior que ele, aí troca para o lado de cá a pergunta. Se um outro elemento é maior que ele, bom, então ele passa a ser o maior elemento. Eu tenho o menor, eu tenho o maior. Vamos executar. E aí, nessa lista, o maior elemento é o 96, o menor é o 4. Eu tenho que fazer a soma. E eu tenho que mostrar os pares, por exemplo. Bom, tem aí coisas para fazer. Só que, para fazer a soma, é a mesma coisa, né? Eu tenho que passar por todos os elementos. Então, um código parecido com o código anterior, só que a lógica vai ser assim, ó, quando começa a soma, eu vou começar a soma com 0. E eu começo a somar a partir de 0. E aqui eu quero somar todos os números. Então vai ficar soma, recebe o valor atual da soma, mais o valor naquela posição. Então, esse é o da soma. Qual é o problema aqui? Esse menor e o maior, eles não vão funcionar se o vetor estiver vazio.
né? Porque não faz sentido uma caixa vazia e perguntar qual é o menor elemento. Não tem menor elemento porque não tem nenhum elemento. Então, esses dois programas aqui, quando eu tentar usar um vetor vazio, ele vai dar erro. Não é um vetor vazio, um vetor que o tamanho dele é zero. E esse daqui, se eu tentar usar um tamanho zero, dessa forma, ele funciona. Então, ele funciona em mais casos do que o programa lá de cima. Mas É, sorry. Oi? Eu ia até, tipo, colocar aquele Comentar? teste de se ele é vazio ou não. Só Aham. que daí não tem como eu voltar somente o colchete aberto e fechado, justamente porque é estático int, né, no caso. O menor e o maior. Tu não pode voltar um vetor, né? Tem que voltar um valor. Isso? A dúvida é assim, se o tamanho do É, eu vetor ia. for zero, qual é o menor valor? Não existe. Então eu deixei, Uhum. ele vai gerar uma exceção, ele vai dar. É, eu ia voltar, na real, uma string, assim, com null, alguma coisa assim. Pois é que, de novo, em Java tu não pode fazer porque eu disse que o retorno tem que ser o inteiro. Então, quando o programa entra numa situação que não faz sentido, que é o caso aqui, eu vou gerar um aviso dizendo, olha, não dá. Se eu quisesse fazer isso, eu colocaria assim, igual ele fez lá, ó, se o V é null, aí, não, né, meu amigo, não tem como trabalhar isso. Então eu vou ter que fazer, olha, vou ter que lançar, cara, você passou um argumento que não existe, não tem como resolver, um argumento ilegal. O valor que você passou para V não faz sentido. Um V nulo, V não pode ser nulo. Espera aí. Aí a outra coisa é se a pessoa me dá uma caixa e dentro da caixa, aqui ele não me deu uma caixa, nulo. Agora, e se a pessoa me dá uma caixa, só que dentro da caixa não tem nada? E aí ele diz assim, pega o maior elemento dentro da caixa. Mas que maior elemento? Não tem elemento lá. Então, se o tamanho da caixa, o conteúdo da caixa, o tamanho dela é zero, a V não pode estar vazio. Então, essa seria a forma de sinalizar. A partir da década de 80, a gente não convenciona um valor de erro, a gente convenciona uma situação em que a execução deixou de fazer sentido. O cara me deu uma caixa vazia e disse assim, pega aí na caixa a menor pedra dentro da caixa, a menor bola dentro da caixa. Não tem nada na caixa. Que valor que eu vou retornar não faz sentido mais. Então, é isso que ele faz aqui. Ó. Se me passarem um length zero, é porque ele me deu um vetor que não tem nada. E aí vai estourar uma exceção, mas é isso que deveria estourar. Anteriormente, a gente faria assim, quando chamar o menor e a gente voltar menos um, é porque a caixa estava vazia. Mas aí o menos um passa a ser um número que alguém pode usar. Então, em geral, a gente gera um valor de exceção. Eu tenho como retornar em algumas linguagens um valor que é convencionado como não existe, né? Pode ser, mas em geral a gente diz, olha, não tem como continuar porque você me passou um valor, no caso V, e esse V não existe, é nulo. Não dá para ser nulo, não adianta querer um menor numa coisa que não existe. Tampouco eu posso encontrar o menor valor numa coisa que não tem nada dentro. Então, se eu quisesse corrigir o programa, eu faria isso. Só que se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai lançar uma exceção. Se eu não fizer nada disso com o programa como está, ele vai lançar uma exceção também. Então a gente fica fica assim, dividido, porque se eu não colocar esse código, quando eu tentar usar o menor nessas duas situações, ó, por exemplo, menor, e aí eu vou passar um vetor que é nulo. E aí o que vai acontecer? Ele vai dizer, olha, null pointed exception. A gente tentou consultar o vetor e não dá para consultar, null pointed exception. E se eu pegar o menor e passar um vetor que dentro não tem nada, agora pega o menor elemento numa caixa que não tem nada, ele vai dar array index out of bounds. Eu tentei acessar a posição zero, mas a posição zero não existe porque o vetor está vazio. Então eu gerei exceções. Agora, isso pode ser confuso, assim, o que aconteceu de fato? E aí eu posso sinalizar a minha própria exceção, que é esse caso aqui.
Então, quando eu executar o menor, e aí eu digo assim, ah, passei uma caixa que não existe. Ele vai dizer, cara, V não pode ser nulo. Ah, agora ficou mais claro o que foi que aconteceu. E aqui eu vou dar um menor também, e eu vou passar uma caixa, mas não tem nada dentro. E aí ele diz, cara, o V deve ter tamanho 1 ou maior. Agora eu expliquei melhor o que foi que aconteceu. Só que tanto no meu código quanto no código padrão é uma exceção que é lançada. A gente acha mais confiável trabalhar com programas que lançam exceções para indicar que a computação não pode continuar. É mais confiável do que um programa que retorna um valor específico quando ele não conseguiu calcular, executar a tarefa. Então, hoje a recomendação é lance um argumento legal. Cara, não dá, isso aí, esse valor não faz sentido. Agora, no caso da soma pode. No caso da soma eu posso passar, se eu passar um valor nulo, aí eu estraguei tudo. Mas se eu passar um valor vazio, a soma vai ser zero, porque ele não vai conseguir entrar no for, vai retornar a soma, tá? Se não tem nada, a soma é zero. Tá. Então, eu precisaria colocar só esse controle aqui. Ah, você mandou somar, mas a soma, o vetor é nulo, bom, aí não dá para continuar. Então, eu colocaria somente esse controle, e aí eu vou parar a execução e dizer, olha, você passou um valor aí que não faz sentido. Quando isso daqui acontece, provavelmente o programador chamou o soma de forma incorreta, e ele tem que mexer no programa dele. Então é muito legal, porque vai aparecer esse aviso, e o programador que está usando a rotina soma vai se dar conta que, pá, fiz errado. E aí ele a corrige antes de chamar de novo. Melhor do que voltar zero, menos um, ou um string com uma mensagem. Legal. Essa é a ideia da qualidade, né? Esse programinha que tem esses controles, esse daqui ele vai dar uma mensagem bem clara, ou melhor, bem específica do que aconteceu. Esse aqui de baixo ele é a mesma lógica, só que ele não tem esse controle. Ele não pensa qual é o valor de V que ele deve ou não aceitar. Mas a gente vai voltar a falar de exceções mais para frente. Bom, a gente já tem o menor, o maior e a soma. A soma é mais difícil de testar porque são 5 números de 0 a 100, né? Então, aqui a soma, segundo ele, deu 207. Eu vou confiar, parece que é isso. Então, aqui a soma deu 255. O que está faltando é mostrar os pares. Mostrar os pares. Essa aqui é a parte mais chata. Porque o mostrar é esse que está aqui em cima. Mostrar. Se eu quiser mostrar os pares, eu vou precisar colocar um condicional, vou precisar fazer um if. E ao fazer esse if, essa lógica final aqui que a gente fez, ela não vai ser uma boa lógica, porque eu não sei se o último é par ou não. Eu teria que testar em cada um para ficar mais fácil de fazer. Mas mostrar os pares é a mesma lógica, ou quase a mesma lógica, só que como eu deixo para mostrar o último número fora, se ele for ímpar, eu estrago tudo. Então, eu vou ter que voltar para aquela ideia de colocar o espaço aqui dentro. Então, eu vou ter que perguntar se é o último. Então, para mostrar os pares, o último par, eu não vou colocar a chave. Ah, desculpa, eu não vou colocar a vírgula. Só que como é que eu vou saber que ele é o último? Esse que é o estresse, né? Pode ser que depois desse número tenha um outro par. Essa é a dificuldade do mostrar pares. É saber qual é o último par. Se tem um par depois. Porque se tem um par depois, aí eu tenho que colocar a vírgula. Se não tem, se ele é o último par, eu não coloco nada. Então, como saber se esse é o último par? Porque tem números que não vão ser impressos. Então, o último par não ganha vírgula. Isso, isso é um estresse. Tá? Então, essa é a dificuldade desse programa, mostrar pares. Se eu quiser só mostrar os pares, tranquilo. Mas se eu quiser fazer uma lista com os pares bonitinho, assim, aí vai me complicar. Quem é que tem uma ideia aí para corrigir? Nós estamos já no nosso final já, né? Já passou até, eu acho. Quem é que imagina como resolveu mostrar pares? Porque eu nunca sei se esse é o último par até chegar no final.
Quem sabe faz um contador de quantos pares tem. Olha, seria uma solução. Primeiro processa o V e vê quantos pares tem. Só que aí a gente pode fazer uma outra coisa. A gente pode criar um outro vetor. Eu vejo quantos pares tem. Aí eu crio um vetor, coloco esses pares no novo vetor e mando mostrar o novo vetor. É uma solução, dá uma certa volta, mas é uma solução. Tá? Então, tem um colega que fez lá um contador para saber quantos pares tem. Então, vai lá criar um contador. E aí a gente vai usar a ideia do for. Né? Vai usar a ideia do for. Eu vou processar todos os números. E aí eu vou precisar saber se aquele número é par. Então, se o V na posição I, se o resto da divisão por 2 é zero, então esse número é par, conta mais 1. Então, nesse ponto aqui embaixo, a variável C tem quantos pares eu disponho. E aí eu posso fazer um int vetor ps de pares é new int no tamanho C. Então são 4 pares, é um vetor com 4 elementos. Agora eu tenho um vetor com tamanho suficiente para colocar os pares. Agora tudo de novo. Agora a gente vai lá, vai passar outra vez. E aí, se for par, a gente vai colocar esse valor dentro do novo vetor. Então, lá nos pares, na posição C, a gente vai colocar o V da posição I. E avanço o contador. Contei quantos pares são, criei um vetor com o tamanho necessário, voltei para a posição 0, coloquei o primeiro par lá dentro, fui para a próxima até o final. Agora, quando chega aqui no final, eu tenho um vetor com todos os pares. Aí eu mando chamar o mostrar que a gente tem ali em cima. É uma solução, só que eu fui obrigado a passar sobre o vetor uma vez, duas vezes e depois mais outra vez para fazer o mostrar executar. Funciona. Possível, eu acho. Vamos ver. Soro, não. Tu reiniciou a variável contador ali antes de criar a lista. Ah, não. O que eu tenho que fazer é o seguinte. Tem razão, mas é que eu tenho que fazer é trocar aqui para PS. Porque agora eu tenho que usar o tamanho do vetor só com os pares. Isso? Não, desculpa, tá Acho que certo. era isso aí. Esse aqui é o vetor total e eu reiniciei a variável porque eu preciso que o primeiro par, não importa a posição aonde ele está em V, ele tem que cair na posição 0 no vetor novo. Agora, o próximo par, não importa a posição onde eu encontrar, ele tem que cair na posição 1. Então, eu reaproveitei a variável C. C era contador de pares e agora C passou a ser o índice no vetor novo. Eu poderia ter criado uma variável nova aqui. Então, J. E aí, cada vez que eu coloco um elemento, eu começo na posição Tá. J. Então, o vetor novo, as posições vão ser sempre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas no vetor antigo eu achei um par na posição 20, um par na posição 90, o próximo par está na posição 110, mas no vetor novo eles vão ficar na 0, 1, 2. Então aqui eu reaproveitei a variável. Fica mais claro se eu criar uma variável nova só para seu índice. Vamos ver se ele executa até o final, coitado. Ups. Então ele diz assim, ó, que o 21, 48, 25, 55, 31 só tem um par. Olha só. 5 números só um. É. Eu quero ver se aparece mais de um par. Né? Ah, sim. Certo. Agora veio quase tudo junto. Ó. Só os pares, um vetor novo, aí manda mostrar o vetor. Então, aqui é para mostrar como criar um vetor novo, criar um segundo vetor, como redimensionar um vetor. É uma das soluções. A outra solução seria, por exemplo, fazer a contagem, como o colega sugeriu, e depois esse laço aqui eu testo quando vai ser o último e caio fora. Aí eu não preciso criar um vetor novo. Então,
Nessa situação aqui, eu percorri o vetor uma vez, percorri o vetor uma segunda vez, fazendo uma cópia. Então, a gente diz o seguinte, ó, essa execução, ela precisou de uma área adicional para guardar o vetor. Se o vetor fosse gigantesco e todos os números pares, eu teria que ter uma área duplicada para fazer uma cópia do vetor. Então, essa solução ela joga muito espaço fora. É uma característica dela. Para vetores pequenos, tudo bem. Bom, vamos parar por aí, né, pessoal? Porque vocês têm outras coisas para fazer, eu já estou saindo do meu horário. Eu acho que a gente tem uma solução aqui. Não é a melhor solução, não é a solução mais eficiente, mas a gente tem um exemplo e a transição que a gente fez é que eu usei bastante o comando for no lugar de usar o while, daria para fazer o while também. Um colega disse que não dá para remover os ímpares no vetor. É que para remover eu teria uma situação, eu tenho que criar um vetor para remover também. Né? Para poder remover, eu tenho que redimensionar o vetor. Então, senão eu teria um vetor com espaço sobrando no final. Tá? Exato, aí uma solução seria usar uma lista, que seria mais eficiente para fazer isso, mas a gente está tentando fazer a lógica na unha ali, vetor, repetição e seleção, fazer como se não existisse a biblioteca de objetos. A gente está fazendo como se eu fosse o programador da Oracle. O programador da Oracle, quando programa, na maior parte das vezes, ele trabalha sobre vetores. E aí ele oferece para nós a classe pronta, que vai fazer as coisas que a gente quer. Então, por exemplo, no caso da classe string, que não é útil, né? Por isso que não me achou. Java Lang String, a gente usa Java Lang String o tempo todo. Agora, se a gente tiver a paciência de olhar o conteúdo da Java Lang String, a gente vai ver que dentro da Java Lang String tem um vetor. Então, aparece lá dentro da classe Java Lang String um vetor, que é um vetor de caracteres. Então, quando eu uso um string, eu uso, na verdade, um vetor. O cara que programou string, programou sobre vetores. O programador que programou a classe arrays, programou sobre vetores. Ele não usa o outro nível de abstração, né? Ele está trabalhando lá o mais baixo possível. É o que a gente está fazendo aqui, está tentando trabalhar nesse nível de abstração. Eu só tenho vetores. Se eu puder ter listas, aí eu tenho soluções diferentes. A gente viu que dá para fazer com uma linha só, se a gente usar listas, se a gente usar a biblioteca que já está pronta. Por hoje era isso, pessoal. Essa é a solução do exercício de quarta-feira. Quem já fez de um outro jeito pode comparar. Tentem olhar o código profissional, mas sem muita neurose. Aquilo é o resultado de uma carreira de programação, mas algumas ideias boas, como o caso do comentário, a gente pode absorver agora, ainda no início da carreira. Então, fiquem à vontade para olhar o OpenJDK. Acho Sério? que por hoje era isso. Por favor. Eu gostei da maneira que tu fez. A gente podia ter feito 2 videoaulas ou tu, né, dar uma parte e a gente tentar fazer nós mesmos. Eu achei bem mais ativo, mais interativo. Se tu puder fazer mais vezes assim, eu ia gostar. Eu acho que é legal. Eu acho que é legal a gente tentar resolver, né? Porque mesmo que se vocês, imagina se vocês não conseguiram fazer todos ou não conseguiram fazer, o fato de pensar no problema quando a solução aparece, parece que a pessoa está com sede e chegou um copo d'água, né? Se a gente Uhum. só mostra a solução, o cara fica assim, por que eu estou vendo uma solução se eu não sei qual é o É, problema? Tá? Então, de exato. vez em quando, a gente tenta inverter, a gente tenta deixar vocês ficarem com aquela dúvida, como é que eu faço isso? Mas alguns também já resolvem, mas o que eu acho legal é que se a gente pudesse comparar o programa que cada um fez, as direções que a gente toma, né? Tem gente que fez com Wile, tem gente que fez com a biblioteca, porque eu não tinha falado que não podia fazer. Então é muito legal assim essa individual. Agora, se eu faço, eu estou meio que servindo como uma referência de que existe solução, mas a solução de vocês pode ser diferente. Não tem melhor solução, porque eu tenho que saber assim, eu quero que ela fique um código pequeno, ou um código eficiente, ou um código fácil de mudar. Eu tenho que ter critérios, assim. Então, é difícil falar da melhor solução, a não ser que eu diga assim, a solução que vai ter uma execução com o menor número de instruções. Aí a gente pode medir coisa e tal.
Mas geralmente um código muito eficiente é um código mais difícil de ler. É verdade. Então, Tá, professor. Vou tentar deixar um Tchau. Bom exercício final de desse. semana. Obrigado, igualmente, pessoal. Bom fim de semana. Tchau.